Essa cadeira tá me matando, preciso comprar uma, senão até a hora que voltar às aulas presencial, eu já tô tudo torto já. Eu coloquei uma poltroninha que eu tenho aqui, ficou pior que essa cadeira ainda. Vamos lá então, pessoal. Ah, aqui tem mais população do que a outra turma? Depende do dia. Num dia bom, sim, né? Hoje a outra turma tava num dia ruim, né? Hoje vocês estão num dia bom, pelo visto, né? Temos 2, 4, 6, 7 aqui. A outra turma, não, a outra turma tinha um a menos só hoje. Não, então é a mesma coisa, mais ou menos, né? Geralmente é a mesma coisa. Mas na outra turma tem uma galera que sempre entra que não tava hoje. A Sofia não tava hoje, né? Tem uma pessoal que sempre entra que não tava hoje, né? Aqui geralmente é sempre os mesmos também, né? Eu acho que só tivemos 2 ou 3 aulas, né? Essa aí é a quarta, né? Teve a aula zero também, tá? Mas, né? Pensa bem, 4 semanas é um mês. E teve 2 aulas que nós não tivemos por outros motivos, né? Então já passou 6 semanas, então já passou mais de um mês, né? E um bimestre é 2. Então para pensar, se eu não passar logo a atividade para vocês, não dá tempo, tá? Já me ferrei muito assim, então eu já aprendi, tá bom? É que a gente só tem 2 aulas por semana, parece que é pouco, né? Vamos lá então. Ok, né? Então, aqui é os objetivos da aula, né? No caso, vamos falar de novo sobre o que é uma API, bem rapidinho, né? Então, a API basicamente é uma ponte entre dois sistemas, né? Ela vai servir de comunicação entre dois sistemas. Então, você tem um sistema simples e você quer implementar ele com novas funções, né? Você quer que ele tenha uma função complexa, por exemplo. Uma função que você não consegue ou é muito custoso você desenvolver essa função própria aqui do seu aplicativo mobile. O que você faz? Você utiliza uma API que vai pegar e vai conectar o seu aplicativo a uma ferramenta que faz essa função que você quer. Por exemplo, né, uma ferramenta meteorológica, uma ferramenta do clima, que ela tem os dados de clima, é, é, previsão de chuva, vento, velocidade do vento, tal, né, do mundo inteiro, por exemplo. Você precisa de um supercomputador para ter isso, sem falar de outros equipamentos, né? Balão meteorológico, satélite. Então você não consegue ter esses dados aqui diretamente, a não ser que você faça todo esse processo muito complicado, né? O que é mais fácil? Você arrumar uma API que já tem esses dados, que já tem o balão meteorológico, já tem o satélite, que já tem o computador que calcula esses dados, né? E aí você utiliza essa API, né? Então, esse servidor, né? Então a sua API vai conectar esses dois sistemas, né? Geralmente a gente chama de API a função direto, né? E não está errado, meio que por dia a dia, por padrão assim, a gente chama, né? Ah, vou utilizar essa API. Essa API faz tal coisa, né? E beleza, tá? Só que a API, na verdade, é o nome do transporte, tá? No meio do caminho. E aí a gente chama tudo de API, tá? Então a API ela vai conectar um sistema no outro, né? Ela envia uma request e pega de volta uma response, né? Envia um pedido e pega de volta uma resposta desse pedido, tá? Então é basicamente isso, um conjunto de regras para comunicação entre dois sistemas. Então vai funcionar mais ou menos assim, né? O cliente, que no caso vai ser aí o seu aplicativo, o seu sistema, ele vai fazer o pedido, a API vai enviar esse pedido para o servidor processa e a API retorna a resposta para o aplicativo. E aí fica nesse ciclo, né?
O que é uma API web? Basicamente é uma API que vai precisar de web para funcionar, de internet, tá bom? Então ela só é acessível pela internet e ela vai utilizar os protocolos HTTP ou HTTPS, que é a maneira padrão que a gente utiliza para se comunicar hoje em dia, tá? Agora, nesse exato momento, a gente está utilizando o protocolo HTTPS para se comunicar, tá? No Teams, eu estou usando o Teams no navegador, ele utiliza o meio de internet, vocês estão usando o Teams aí também, né? Ele utiliza esse padrão pela internet e manda esses dados, né? Os dados que ele capta aqui no meu microfone, que ele capta na minha câmera, ele manda esses dados pela internet e chega até vocês, tá bom? E aí o aparelho de vocês exibe esses dados na tela, ok? É basicamente assim que funciona. Permite a comunicação cliente-servidor, que não estava explicando até agora, e é base para vários aplicativos modernos, como, por exemplo, esse aplicativo de clima, aplicativo de banco, aplicativo de GPS, né? Para que calcula a rota, essas coisas. E aqui a gente vai falar um pouquinho do porquê que eles são importantes, né? Que eles vão conectar banco de dados, às vezes garantir uma segurança melhor, vai permitir autenticação, autenticação e login, né? Permitir você fazer o login confirmando que é você. Quando chega aquele e-mail de verificação, por exemplo, aquela mensagem de verificação no seu celular, né? Ou eles ligam, ou tem o autenticador, é tudo feito através de API também, tá? Integram serviços externos, né? Então essa é a principal função para aplicativo, né? Trazer esses serviços dessa API, desse servidor para o seu aplicativo e garante segurança e escalabilidade. Fluxo de consumo de uma API. Esse aqui é basicamente um repeteco disso aqui, tá? Então, a, é, o aplicativo ele vai protocolar ali uma requisição, um pedido, né, através de HTTP, vai enviar, né, para o servidor vai processar essa informação, a API vai retornar essa resposta, né, usando o padrão JSON ou XML, que já já a gente vai falar mais sobre eles, e o aplicativo vai exibir esses dados que você trouxe, tá bom? Protocolo HTTP. Esse aqui a gente falou bastante na última aula, então eu vou falar bem por cima, né? Que é o protocolo de transferência de hipertexto. É mais ou menos, é basicamente, né? Não é que é mais ou menos, é basicamente a maneira que a gente utiliza para se comunicar na internet hoje em dia. Quando você entra no site, quando você cria um login no site, tá? Tudo você está utilizando HTTP. Ele vai funcionar com o modelo cliente-servidor, né? Como a gente já falou. E a base da comunicação L, que nem eu acabei de falar também. Tá? Aí a gente tem alguns métodos, né, no HTTP que as nossas APIs vão utilizar também. Que basicamente são ordens que você está dando no servidor. É comandos, né? Esses métodos eles nada mais são do que comandos que você vai dar para o servidor. Que nem a gente fazia lá em banco de dados no ano passado, né? Vocês devem lembrar aí. Essa turma tinha aula com a Lê, né? Então vocês devem lembrar. É, os comandinhos que a gente utilizava lá em SQL para dar comando para o banco, né? Então, o create, delete, né? Que mais? Show, né? Todos esses comandos eles tinham algumas funções, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Esses comandos eles vão dar funções também para você fazer essas alterações, tá? Então, por exemplo, o get é um comando que vai servir para você buscar os dados no servidor, né? O post é para enviar dados. Então, por exemplo, o get, né? Quero a lista de todos os usuários, né? Get usuários. Aí pega lá a lista de todos os usuários. Quero cadastrar um usuário novo. Então a gente usa o post, né? Post new user lá e coloca o nome do usuário novo. O put, né? Que é para atualizar, para você alterar, né? Seria o comando alter, por exemplo, no banco de dados, né? O put usuário tal, né? Que você quer alterar o nome do usuário, por exemplo, né? Você consegue alterar.
E o delete, que é para apagar dados, né? Delete tal usuário. E você apaga, tá bom? Aqui são só alguns exemplos, tá? Geralmente, nos aplicativos, essas requisições, esses métodos, eles ficam escondidos, né? Você não vê eles fazendo isso. Você vê quando você está programando, que aí você precisa mandar esses métodos acontecerem, né? Estrutura da requisição HTTP, né? Como que se molda o HTTP, né? Já falei um pouquinho sobre isso também na aula passada, mostrei até a requisição lá para vocês, como é que funciona, né? Então, a gente vai ter o link, né? Que é o URL, é o endereço, basicamente. O método, que é as ordens, né? Que a gente tem aqui, como eu mostrei para vocês. E headers e body, que é o que tinha lá no nosso exemplo, né? Então, ele manda tudo isso aqui dentro de uma requisição, né? O headers, ele vai ter algumas informações ali, né? Para a requisição. E o body, basicamente, é a requisição, né? Aí o XML, tá? O XML e o JSON, basicamente, eles são os padrões que você vai enviar as requisições, tá? Seria o formato, a linguagem, né, dessas requisições, tá bom? De como você vai pedir. E da maneira que chega a resposta também, tá? Então, né, o XML, ele é um pouco mais ultrapassado, tá bom? E como vocês viram também, né? Geralmente a gente utiliza o JSON e o XML para resposta, né? E a requisição a gente utiliza através do HTTP, tá? Bom, mas enfim. A, a gente vai ter esse formato, né? O formato do XML, ele vai ser estruturado em tags. Ele é cheio de sinaizinhos de maior, menor, assim, né? E as tags estão dentro desse formato, né? E a maneira que você identifica, né, os parâmetros ali que você quer modificar, que você quer mandar, como que você vai receber essas respostas, né? Porque essa resposta, ela vem toda codificada, tá bom? E esses padrões, eles servem como linguagem universal. Tanto o XML quanto o JSON, que eu vou falar daqui a pouco, eles são uma linguagem universal, tá? Como assim uma linguagem universal? Porque às vezes você está programando em uma linguagem, está programando em Java, por exemplo. E a linguagem do servidor, né, a linguagem da ferramenta que você quer utilizar, ela é uma linguagem completamente diferente, né? Às vezes é uma linguagem é uma linguagem de baixo nível, por exemplo, né? Ou que seja uma outra linguagem de programação, né? E essas duas não se conversam legal, mas as duas conseguem se conversar com o padrão XML, com o padrão JSON ali, né? Então, para isso que serve, tá? É uma conversão, é uma linguagem universal, basicamente falando, tá? Então, quando ele envia a resposta lá em XML ou JSON, você tem que estar pronto para ler essa resposta, tá bom? E geralmente é uma maneira muito simplificada, tá? O XML nem tanto, mas é uma maneira de simplificar as respostas que vêm de lá para você saber o que você, de acordo com a sua pergunta, né, com essa request, você saber identificar a resposta ali e saber colocar os dados nos lugares certos, basicamente, né? Imagina que chega lá a sua request, né, das suas informações, da previsão de chuva, porcentagem de chance, né, para chover, o clima, como é que tá, a temperatura, vamos supor que chega todos esses dados e você não sabe mostrar eles na tela, né? Então, basicamente, chega essas informações nessa linguagem e você identifica ali para colocar cada coisa no seu lugar. E o JSON vai servir basicamente para a mesma coisa, com a diferença que ele é mais moderno, ele é muito mais utilizado, ele não tem todas aquelas chaves, aqueles sinais de abre e fecha que eu falei, né? E ele é baseado no formato chave-valor, né? Então, você coloca a chave, né? O que você quer ali e o valor dessa chave. Então, por exemplo, né? Um exemplo bem tosco, tá? Não é exatamente assim que funciona, mas basicamente seria assim, né? Nome, aí o valor do nome.
Quer dizer, é mais ou menos assim mesmo, né? Mas assim, é um exemplo bobo, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, tá? Então, nome e o exemplo do nome. É, sei lá, temperatura e a quantidade da temperatura, tá? Ele vem bem esses dados bem separadinhos e ele é muito mais leve, né? Vocês podem ver que o XML estava até escrito aqui, ele é mais verboso, ele é muito mais extenso, tá? O JSON ele simplifica bastante coisa, tá? Então ele também é mais leve e simples e ele é o padrão atual. Atualmente as APIs do tipo REST, né? E que são APIs de tipo REST, nós vamos vou deixar essa pergunta para vocês responderem, porque é uma das perguntas que tem na nossa pesquisa, tá? Então eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, a não ser que seja numa próxima aula, tá? Então, ele é o padrão atual, tá? Hoje em dia é o jeito que a gente utiliza com o JSON. Não, é muito difícil se utilizar XML. São mais nesses sistemas legados, né, que ele fala, tá? Não é utilizado hoje em dia, principalmente para desenvolvedor assim, é muito difícil você ver utilizando XML, é mais o JSON, tá bom? JSON, tem gente que fala JSON, tá? JSON. Eu falo JSON, porque eu acho JSON esquisito, tá? Então, XML versus JSON, né? A comparação. O XML ele é mais complexo e o JSON ele é mais leve, né? E é dominante. Eu coloquei aqui dominante no mobile, mas ele é dominante geral, né? Ele é muito mais utilizado hoje em dia. Os desenvolvedores raramente utilizam ele, tá? Porque é mais complicado. Para que você vai complicar se você pode simplificar, né? Segurança em APIs. As APIs elas ajudam a manter a segurança, tá? E aqui, esses exemplos, né? Vocês vão ver que eles estão até de acordo, né? Eles até auxiliam na questão da segurança da informação que a gente está estudando. Lembra dos 5 princípios lá da segurança da informação? Então, aqui, né? Ele vai utilizar, vai fazer o uso de HTTPS, significa que quando você está mandando os dados ali para suas APIs, né, elas vão estar utilizando HTTPS, e a gente já viu que o S do HTTPS é de seguro, né? E ele é seguro porque ele faz a criptografia, a gente falou tudo isso na aula passada. Então, são informações criptografadas, vai ajudar a manter a confidencialidade das informações, né? Autenticação por token também vai ajudar você a manter a confidencialidade e a integridade dos dados, né? Porque são só pessoas autorizadas que vão poder mexer. E vai garantir também a autenticidade dos dados e a integridade, né? Porque esses dados não vão ser alterados, não vão ser mudados, né? E a acessibilidade também vai garantir, né? Porque não vão ser apagados também. E o controle de acesso também, né? Outra coisa que vai nos ajudar aí na confidencialidade desses dados, né? Então, tudo isso ajuda na segurança da informação, tá bom? A conclusão é que as APIs são essenciais no mercado moderno, então nós já falamos sobre isso. O HTTP, ele vai permitir a comunicação, e aí comunicação na internet, de maneira geral, não necessariamente só APIs, né? O JSON é o formato mais utilizado, e os apps, aqui eu coloquei, né, os apps dependem de serviços mobile, e hoje em dia, sim, muitos apps dependem, mas não tem aplicativos que funcionam até offline, né? Então, isso não é geral para todos os aplicativos. Mas, por exemplo, você pega aí aplicativo de banco, aplicativo de filme, de vídeo, sei lá, todos eles utilizam muitos tipos de APIs e é justamente uma maneira de você deixar o sistema até mais leve, né? Mais fácil, o aplicativo fica menos pesado, fica mais funcional. Tá bom, pessoal? Então, acho que eu acabei um pouquinho antes do intervalo ainda, tá? Essa aula eu corri um pouco para conseguir terminar antes do intervalo.
Eu espero que não tenham ficado dúvidas. O que vocês acharam? Bom, achei legal, professor. Tanto que na hora que o senhor falou do Jason, na aula passada o senhor falou que não gosta por causa que fala Jason, parece do filme de terror. Parece do Sexta-feira 13, né? Então eu falo Jason, tá? Mas vocês vão ver por aí, nego, falando Jason. Eu já vi bastante. Jason, Jason, Json, tá? Nenhuma dúvida? Muito bem. Não, por enquanto, professor. Então, beleza. Para compensar que semana passada eu liberei vocês no intervalo mais tarde, hoje eu vou liberar vocês mais cedo, tá? Mas voltem aqui às 10 em ponto, tá bom? Que aí eu já vou explicar a atividade, como que a gente vai fazer a atividade. E deixar vocês fazerem, já vou deixar o tempo da aula já para vocês começarem a fazer a atividade, tá bom? E aí na semana que vem, eu vou deixar, já vou avisando também que a aula da semana que vem eu vou deixar para vocês cumprirem a atividade, tá bom? Porque é uma atividade que vai ser um pouquinho extensa, tá? E ela pode, já vou avisando também que ela pode ser feita em duplas. Então, se vocês quiserem aproveitar o intervalo aí, esse tempo, para conversar com o pessoal, montar suas duplas, você já vem depois do intervalo com a dupla pronta, tá bom? Tá bom, professor? Então, fechou, pessoal. Bom intervalo aí para vocês. Até daqui a pouco.